Seja muito bem-vindo ao podcast Pretexto. Eu sou o pastor Diego Ramos. Eu estou aqui com o meu colega Matheus Vasconcelos e hoje a gente vai continuar falando de teologia bíblica. A gente vai continuar falando do nosso tópico que nós não concluímos na semana passada, que foi sobre o reino de Deus. E especialmente hoje nós vamos falar sobre a igreja e o reino de Deus. Um tema bastante controverso que dá muito pano para manga, que a gente vai tentar destrinchar hoje para você aqui no nosso podcast. E aí, É isso Matheus, o que é que aí. tá a expectativa? É isso aí, pessoal. Estava comentando aqui que talvez o episódio da semana passada foi um dos episódios que a gente mais se empolgou, né? Todos os temas, como vocês falaram, a gente quis começar mesmo para cima com o tema de teologia bíblica, que é um tema que a gente gosta, mas acho que esse tema do reino é um tema muito junto ao nosso coração. E hoje é o dia que o menino vai chorar, a mãe não vai ver. Mexer, mexer em espinheiro, né? Mas é um tema muito legal, tira brincadeira, mas é um tema muito legal, objeto de discussão. Mas quando a gente quer considerar sinceramente alguns textos, a gente pode trazer a clareza para alguns pontos a respeito do tema e principalmente construir naquilo que a gente já havia Hum. abordado no nosso último episódio, na semana passada, eu imagino. Então, a gente É, trabalhou. Vamos fazer um resumo aí, digamos, do que a gente conversou na semana passada? pronto. O que a gente tem feito até aqui, tem procurado fazer até aqui, é de construir essa teologia bíblica de vários temas a partir do fim, né? Pegando temas que a Bíblia nos traz a respeito do cumprimento do seu propósito para o mundo no livro de Apocalipse, e depois trazendo esses temas de volta para Gênesis. E um desses temas é o reino de Deus. E a gente trabalhou na semana passada, se você não viu, volte o episódio, porque. Veja o episódio anterior antes desse aqui, mas vou fazer um pequeno resumo aqui. É que a gente começou lá de Gênesis capítulo 1, onde Deus, com o conceito da imagem de Deus, com essa ideia de filiação, Deus Uhum, cria o homem como sendo, cria a humanidade como sendo seu filho, seu representante aqui nessa terra. Mas o homem falha e Deus entra num propósito de restaurar o seu reino mediatorial por meio do homem. Ele faz isso por meio de Noé, por meio de Abraão, por meio da nação de Israel. E você tem vários pontos no desenvolvimento desse reino, onde você pensa que você está chegando próximo do cumprimento do propósito de Deus para esse reino, por exemplo, no tempo de Davi, especialmente no tempo de Salomão. Mas essas expectativas elas vão sendo frustradas na nossa mente, na expectativa em cima de um homem, de uma família, até mesmo de uma nação, e isso vai culminar com a nossa expectativa sendo cumprida em Cristo Jesus, como sendo aquele que irá dar cabo ao cumprimento dos propósitos de Deus, ao cumprimento das alianças que ele estabeleceu. E a igreja, que a gente chega hoje, é uma parte desse programa do reino de Deus. A questão uhum, é como é que ela se relaciona com o reino, como é que ela se relaciona com a nação de Israel nesse propósito do reino de Deus, nesse desenrolar desse tema tão importante das Escrituras. Então é basicamente isso em um minuto, o que a gente falou por mais de uma hora na semana passada. uhum. E agora, construindo em cima disso, quando a gente inicia o Novo Testamento, essa tônica, ela talvez seja uma das primeiras ideias que vem para a gente, pensando em Mateus, que é o livro que nas nossas traduções ele faz essa transição para a gente, ele já começa apresentando Jesus na genealogia, destacando a sua filiação e a sua relação com Davi, né? Então, Uhum, aqui a gente precisa ser bem cuidadoso ao retomar aquele princípio que nós já havíamos falado lá no primeiro episódio, que é o princípio da correlação que existe entre os testamentos, não é? Então, quando acontece uma evocação da filiação de Davi no Evangelho, isso não é aleatório, não é simplesmente porque o autor achou, porque o evangelista achou bonito, né? Na verdade, é porque ele quer uhum. trazer esse elemento ah, do reino. Então, essa construção do reino, ela é construída, então, no Novo Testamento, né? Em Jesus, ela é construída a partir dessa expectativa
que o Antigo Testamento já traz para a gente. Ó, vai vir um Uhum. descendente, ele é da tribo de Judá, ele vai ser descendente de filho de Davi, ele vai ser o meu pelo qual as nações serão abençoadas por meio do seu reinado. Ele vai se sentar no trono e o seu cetro será um cetro de justiça e um cetro de equidade. Então, essa é a Uhum. expectativa que a gente precisa entender que o cenário do Antigo Testamento, ele gera, ele desenvolve em nós, certo? E desenvolve Uhum. também no povo daquela época, nos israelitas daquela época, no judaísmo do primeiro século. É claro que quando a gente fala judaísmo do primeiro século, a gente tem assim como se existisse um movimento, né? Mas Uhum. de modo geral, a expectativa messiânica que se tem a partir, vou reformular aqui minha frase, vou colocar assim, ó, a expectativa messiânica que se tem a partir de uma leitura histórico-gramatical do Antigo Testamento, ela está relacionada com esses elementos que eu coloquei aqui, certo? E aí, para que nós possamos entender o que os autores do Novo Testamento estão fazendo, a gente precisa construir a partir desse base, desse pilar que a gente desenvolveu no episódio passado também. E se você olhar o princípio linguístico, né, da relação linguística que existe entre os testamentos, isso é feito de forma proposital Uhum, quando Jesus é apresentado nos evangelhos. Por exemplo, o livro de Mateus, ele começa o livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Abraão, filho de Davi. E essa linguagem escolhida por Mateus, ela evoca claramente o livro de Gênesis, que é uhum, dividido nos Toledot, né, nos livros da uhum, genealogia de Adão, de Abraão, de Esaú, de Jacó. Tem 10 Toledot no livro de Gênesis, e Mateus começa como se ele estivesse trazendo um novo Gênesis aqui com a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Davi. Se você vai para João, você tem no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, novamente, essa relação com o princípio. Se você vai para Marcos, ele usa também a linguagem princípio do Evangelho de Jesus. Então, ele tem essa Filhos de Deus, né? A ideia de intencionalidade no filiação Novo também tem a Testamento. ideia de reino, né? Aham, Em Marcos. isso. É. E acho que Lucas também traz uma genealogia de Jesus conectando com Adão em Lucas capítulo 3. Então tem essa clara correlação que existe entre a vinda de Jesus e o cumprimento dos propósitos do reino de Deus. E Pensando em aqui. Marcos, Hum. Diego, rapidinho pegar aqui o gancho disso, que é esse evangelho escrito para romanos, que não tem necessariamente, os leitores de Marcos não tem necessariamente o contexto, o pano de fundo veterotestamentário, mas mesmo assim Marcos ele não menospreza esse elemento do reino, esse elemento de Jesus como cumprimento das profecias. Você pega pelo menos ali os capítulos iniciais, você vai ver a Marcos provando que Jesus é o Messias, ele fala do precursor, ele fala que Jesus foi testado, ele foi aprovado como Messias, e ele aparece fazendo os milagres que se esperava que o Messias fizesse, né? Teria aí também uma correlação entre Marcos e um novo Êxodo, mas talvez seja um assunto para um outro momento. Mas dentro do contexto do reino, Marcos vai falar, e a pregação de Jesus, que é o elemento central, aquilo que Jesus mesmo anunciava quando ele percorreu a cidade de povoados era o evangelho do reino. Entende? Então, essa Uhum. tônica do reino no Novo Testamento, ela é muito importante para a construção do pensamento de todo o Novo Testamento. A julgar não somente por Mateus, mas por Marcos também, né? É. Uma outra relação interessante é que se você pegar dentro do cânon hebraico, e como o cânon do Novo Testamento começa, também tem uma Uhum, conexão, porque o, o Antigo Testamento ele começa com genealogias. uhum, Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 11. Você tem genealogias no meio, por exemplo, em Ruth capítulo 4, e uhum, o Antigo Testamento ele também termina com genealogias, uhum, dentro do cânon hebraico, do cânon judaico, porque ele termina com o livro de Crônicas, que é considerado uhum, um livro só, o livro de Crônicas. E o livro de Crônicas ele começa com uma grande genealogia, desde Adão até a linhagem de Davi.
E o Novo Testamento, então, ele começa com uma genealogia. Então, tem essa estruturação dentro canônica do livro de Gênesis com o livro de Crônicas, o primeiro e o último. E aí você tem o primeiro livro do Novo Testamento, começando também com a ideia de uma genealogia. Então, há um certo propósito aí, uma certa intencionalidade no uso dessas genealogias. Uma outra coisa aqui também, já estamos fazendo muito desvio Disclaimer, aqui, né? Muito disclaimer, é, exatamente. mas correndo o risco de ser considerado herético, mas, o Evangelho de Mateus, quando ele começa relacionando Jesus com as alianças do Antigo Testamento. Uhum, Ele diz filho de Davi, filho de Abraão. Então nós temos duas alianças incondicionais no Antigo Testamento que Mateus procura conectar. Mas uma coisa que eu acho que muitas vezes ela é deixada passar despercebida é a relação de Jesus Cristo com a nova aliança, que é descrita em Jeremias capítulo 31 até o 34, 33, uhum. e em Ezequiel capítulo 36, capítulo 37. E eu percebo que Mateus faz essa relação também com a nova aliança quando ele diz que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então, existe uma relação direta, Uhum. quase genealógica também, na sua humanidade também, de Jesus, com o Espírito Santo. E essa relação com o Espírito Santo, assim como a relação com Davi e com Abraão, ela faz ela mostra a ideia de que Jesus ele está relacionado com o cumprimento de todas as alianças é, incondicionais do Antigo Testamento, inclusive Muito legal. com a nova aliança também. Não estou dizendo que Jesus é filho do Espírito Santo, então não Sim. estou mais Não essa é esse o ideia ponto, né? na concepção humana de Jesus Cristo, existe o papel do Espírito Santo, e o Uhum. Espírito Santo depois vai ungir Jesus Cristo no seu batismo e tudo. Existe uma relação de Jesus com o Espírito Santo que o conecta com a nova aliança na forma como ela é descrita em Jeremias e em Ezequiel também. Ah, uma coisa legal aqui, já que você for pegando o gancho aqui, que você falou da encarnação e da concepção, é que essa encarnação de Jesus, ela é um ponto importante naquilo que a gente falou lá no primeiro episódio, né? Na teologia de Gênesis 1. O ser humano Hum, como vice-regente claro. e aquele que a gente falou de aquele termo lá de soberania mediada, né? Uhum, Então, embora as expectativas em todo o Antigo Testamento desses possíveis vice-regentes que iam assumir a ponteira do universo fossem frustradas, mas ele tem esse restabelecimento, né? Do, uhum, a humanidade, ela não é só para dar com aquele dilema lá do Anselmo, aquele que não é assumido não uhum, pode ser redimido lá, cor Deus homo, uhum. mas também tem um elemento do reino. Entende? Sim. Que a gente tá, mais uma vez, esse exercício que eu estou fazendo aqui agora para vocês é tirando, de novo, a doutrina da encarnação da soteriologia Uhum. somente e expandindo ela para o tema do reino. Entende? Porque Excelente. Jesus, ao reencarnar, ou ao encarnar, já foi Uhum. falar de heresia aqui. Espiritismo aí, Allan Kardec desceu aí. Então, Jesus, ao encarnar, Chico Xavier. ele inicia, ele inicia essa, esse restabelecimento, né, da nova humanidade como vice-regente de Deus. E qual é a beleza aqui da coisa? É isso que a gente falou, mais uma vez. Eu acho que se nós lermos a Escritura sempre pensando em salvação individual, a gente vai Uhum, perder muitos aspectos, que é um ponto importante, é claro, e é uhum, fundamental, isso é claro. Mas a, a, a gente pode aprofundar isso, né? E eu acho que essa não era a primeira preocupação do autor original é trazer um certo senso de salvação pessoal, né? A salvação pessoal ela está dentro do bojo do restabelecimento do reino, de Deus reinando, ele restaurando a ordem criada que foi quebrada pelo pecado. E a encarnação de Jesus Cristo, ela tem esse aspecto de restabelecer o ser humano como vice-regente, né?
É, isso é muito, muito importante, Matheus, porque a encarnação de Jesus ela conecta de fato com o conceito original do reino de Deus terreno, mediado pelo homem, que continua sendo válido. Então, isso Uhum, mostra a validade a continuidade dessa validade. A ideia de reino não foi substituída por um conceito etéreo, meramente salvífico, meramente espiritual, mas continua com os propósitos originais e existe uma relação disso com o propósito de Deus para a criação como um todo. E um ponto importante sobre a questão de genealogias é que a primeira genealogia, o primeiro Toledote que a gente vê, por exemplo, no livro de Gênesis, esta é essa é a genealogia, esse é o livro da história dos céus e da terra. É o uhum, primeiro Toledote em Gênesis 2 e 4. E aí, quando uhum. ele continua, é o único Toledote que não é biológico ali, dentro de Legal, Gênesis. E quando você conecta essa geração, essa genealogia não biológica com várias genealogias biológicas que culminam na genealogia de Jesus Cristo, isso estabelece uma relação. Eu não existo só para mim mesmo. A nação de Israel não existia só para si mesmo. Abraão não existiu só para si mesmo. O nosso propósito está conectado com a criação, com os céus e a terra. E esse é um propósito interessante da vinda de Cristo, de todos aqueles que se conectam com essa genealogia ao longo da história, culminando na muito pessoa de legal, Jesus Cristo. muito legal. Ah, um outro ponto aqui interessante é que esses elementos de Jesus como herdeiro de Davi, eles são vistos por algumas passagens de modo específica, né? Ah, Uhum, tanto Davi como Abraão, né? Em Abraão, eu gosto de fazer uma conexão de Abraão com o Cântico do Servo, lá o primeiro Cântico do Servo, Isaías 42, e Jesus, que aí é onde a gente vê que Jesus, ao estabelecer o reino, a ser o mediador de uma aliança, ao seu servo, né? O servo Messias, o servo ungido, o sofredor, enfim, todo o conceito de Cântico do Servo que a gente tem. Inclusive, a gente poderia gravar um episódio sobre Cântico do Servo posteriormente. É um texto muito junto ao meu coração. Mas, principalmente, essa ideia do Espírito Santo vindo sobre ele no batismo, agora, ela marca Jesus como o israelita ideal, uhum, entende? Então, sim. aí tem dois elementos. Tem um elemento da genealogia, que mostra que o reino é historicamente rastreável, entende? E, Uhum, por outro lado, ele coloca Jesus como esse israelita ideal. Ou seja, de fato, Israel falhou, mas tem um israelita que não. E por uhum, conta dessa necessidade que Deus estabeleceu para que o seu plano cumprisse, por conta das promessas do Antigo Testamento, ele vai cumprir. Ele encaixa Jesus em todos esses cumprimentos literais. E esse é um ponto muito importante. Literais, as cidades são uhum, literais, a forma como Jesus se encaixa com as profecias, elas são literais, não são etéreas, não são espirituais nesse aspecto, que é muito importante nós marcarmos isso, porque o pessoal acha, e que tem uma coisa que eu gosto de falar, digamos assim, que é quando a gente está marcando a literalidade, a gente está brigando apenas querendo fazer distinção dos aliancistas que às vezes espiritualizam isso, né? Mas eu estou indo além uhum, mesmo. Eu estou colocando que, eventualmente, a espiritualização desses textos, desses conceitos, ela pode levar para um desconstrucionismo, uhum, entendeu? Porque eu tiro do texto primeiro a capacidade de ser objetivamente interpretado. uhum, Entende? E aí sim. eu trago um certo tipo de read response aqui, por que a gente podia colocar isso aqui, read response? O A, papel do intérprete em a definir reação do leitor significado, é né? a reação do leitor, o significado do texto depende da reação do leitor Isso. ao texto. Aham. Isso, então, como o leitor do lado de cada cruz, ele tem um certo tipo de visão mais profunda, né? Ele não precisa considerar o texto primeiro com muita seriedade. É só uma noção. Ele vai dar só um norte. De fato, o significado profundo se encontra no texto do texto último aqui, no caso do Antigo Testamento, que isso é extremamente perigoso.
né? E aqui Uhum, eu acho que nesse aspecto, os aliancistas que estão eventualmente assistindo a gente iriam concordar uhum, conosco, porque se eu não tenho como firme fundamento a intenção autoral que precisa ser respeitada do Antigo Testamento, eu não estou brigando entre continuidade e descontinuidade dos testamentos, ou chaves hermenêuticas. Eu estou uhum, brigando eventualmente com outra fé, uhum. entende? Sim, sim. Acho que é isso mesmo? É, excelente. Nada a adicionar, não. Perfeito. Uma consequência que eu não tinha pensado, eu acho que isso pode ir além, inclusive, por exemplo, neo-ortodoxismo, Uhum, onde a Bíblia se torna revelação no contato com o leitor, ela não é revelação no contato. Então, isso pode, é, seguindo as consequências lógicas de desrespeitar o contexto original e a intenção original, você deságua em muitos problemas também, ou muitos outros uhum. problemas. Perfeito. Mas quando a gente fala da relação de Jesus, então, com o cumprimento a gente não chegou na igreja propriamente dita ainda, Sim. a gente está falando de Jesus, mas Jesus, ele É, vem. Diego, rapidinho, a gente estava se iludindo, achando que porque as notas são poucas, o episódio ia ser rápido, né? Aham. Era- Então não, falei mas, do Jesus. é, então, Jesus, então, ele tem essa relação com os propósitos de Deus para o reino nós falamos aqui de que ele é ungido no seu batismo e ele começa esse ministério de anunciar o reino. Ele é rejeitado por aqueles para quem ele veio anunciar esse reino. E quando ele morre e ele ressuscita, ele recebe a autoridade do Pai para esse reino. E ele confia, então, essa tarefa aos seus discípulos, incluindo nós que estamos dentro dessa linhagem de discípulos, Uhum, essa tarefa de fazer aprendizes, de fazer discípulos de Jesus Cristo, por meio dessa mensagem do reino também. E nós podemos pregar essa mensagem porque temos autoridade delegada da parte de Cristo para nós. E Jesus diz aqui, então, em Mateus capítulo 28, que é o texto da grande comissão, onde nós temos a missão de levar a mensagem de Cristo adiante, de toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, uhum, pela sua morte e pela sua ressurreição, Jesus Cristo, ele tem autoridade, ele recebe autoridade já no presente. A uhum, autoridade. A questão é sobre o exercício dessa autoridade e como a igreja se relaciona com isso, né? Se a igreja é o reino de Deus, se Jesus Cristo se o reino de Deus, agora nessa nova roupagem, é a igreja, e Jesus Cristo está reinando de forma espiritual sobre a igreja. E acho que em relação a isso, o autor aos Hebreus ele vai nos abrir um pouco os olhos e fazer uma ressalva em relação a essa questão de Jesus, da relação de Jesus com a aliança davídica em relação com o reino. Ele diz em Hebreus capítulo 2, versículo 5, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o uhum, qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e construíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Aqui o autor aos Hebreus está apresentando Jesus Cristo não apenas como o israelita ideal, mas também como o Adão ideal, como o homem ideal. Ele está citando o Salmo 8. O Salmo 8 é sobre a humanidade como um todo. humanidade, é. Não é sobre Jesus especificamente. Ele Uhum, está aplicando aqui a Jesus como sendo a expressão máxima da intenção do Salmo 8. O Salmo 8 é sobre a humanidade como um todo. Jesus Cristo é a expressão máxima dessa humanidade. Assim como os cânticos dos céus também são sobre a nação de Israel, uhum. mas Jesus Cristo é a expressão máxima daquilo que é ser um israelita, da função que Israel deveria exercer. Até Diego, fazer só um parênteses aqui. um ponto legal sobre isso Uhum, é como que a pessoa do Messias e Cristo ele escala os conceitos uhum, do Antigo Testamento, né? Escala tanto para ser o israelita ideal como para ser o Adão, o ser humano ideal. Muito legal uhum. pensar essa perspectiva. Eu ia fazer um parênteses aqui sobre a questão dessa linguagem de cumprimento que o Uhum, Novo Testamento usa.
Quando a gente fala de cumprimento, às vezes, como Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, Jesus cumpre o Antigo Testamento, a gente acha que essa ideia de cumprir tá apenas atrelada, ó, tem uma profecia específica que diz que isso aqui vai acontecer e Jesus Cristo faz com que aconteça. A linguagem de cumprimento no Novo Testamento é uma linguagem mais ampla. Ela é aplicada a coisas que não eram profecias no Antigo Testamento, no Uhum. sentido de predições. Aham. É, por exemplo, e se cumpriu, em Tiago capítulo 2 fala que se cumpriu a fé de Abraão, mas ali é um episódio, ali não é uma profecia. Uma predição, né? Não é uma predição, é um episódio que está encontrando um cumprimento aqui. Mas quando a gente fala dessa linguagem de cumprimento, eu gosto de traduzir, de pensar na minha cabeça da seguinte forma: É, cumprir, no Novo Testamento significa ser a expressão máxima de algo. Uhum. Então, pode ser que haja uma predição específica e Jesus Cristo seja a expressão dessa predição, o Sim, cumprimento dela nesse sentido, mas sim. pode ser que não seja uma profecia, seja um padrão que nós temos no Uhum. Antigo Testamento, que se aplica a um grupo maior de pessoas, mas Jesus Cristo é a expressão máxima desse padrão. Algo sobre a nação de Israel, Jesus Cristo é a expressão máxima disso. Algo sobre a humanidade, Jesus Cristo é a expressão máxima desse padrão. E nesse sentido aí, entrando mais um outro, mais um desvio dentro do desvio. Por exemplo, a grande controvérsia se, por exemplo, o livro de Cântico dos Cânticos é sobre Jesus e a igreja, eu Uhum. creio plenamente que o texto, no seu contexto original, é sobre casamento. É Uhum. sobre Salomão e sobre a sua noiva. Agora, eu poderia usar, por exemplo, a linguagem de cumprimento, nesse sentido mais amplo, de Jesus ser a expressão máxima disso, no fato de que a relação de Jesus com a igreja é descrita como uma relação de casamento. A Uhum. relação de Deus com a nação de Israel também é descrita como uma relação Uhum. de casamento. Então, num certo sentido, o casamento o casamento ideal que é apresentado ali, com as suas disputas, com as suas desavenças no livro de Cânticos, a gente poderia dizer, nesse sentido específico, que ele encontra a expressão máxima na relação de Jesus Cristo com a sua igreja. Embora Uhum. esse não seja o sentido original do texto, mas você pode dizer, nesse sentido mais amplo, de que Jesus Cristo é a expressão máxima, a expressão última daquilo que é o casamento ideal na forma como ele se relaciona com o seu povo. Então, só para abrir esse parênteses aqui. Legal, Mas, legal. Deixa eu mas colocar aqui um assunto sim. aqui na mesa. Uhum. E não sei se já é o tempo, mas tu diz aí. E a igreja? Como é que a gente deve entender, então, dentro desse plano do reino, o papel da igreja nesse aspecto? Vamos começar a Uhum. desenvolver um pouquinho agora isso. Ah, pronto. Então, como é que a forma como a igreja entra nisso é porque dentro da ideia do reino de Deus, como ele você tem a expectativa no Antigo Testamento, existe uma participação do povo de Deus com o Messias nesse Uhum, reino. Então, Israel irá participar desse reino por causa do seu Messias, mas o Messias de Israel também é o Messias, ele é o Salvador da igreja. Então, a igreja se relaciona com o reino em virtude do seu relacionamento com Jesus Cristo, com o Messias. Então, nós experimentamos a salvação do reino que é prometida no Antigo Testamento. Nós proclamamos o Evangelho do Reino que Jesus nos entrega aqui. Nós vivemos a justiça do Reino na nossa vida prática, na nossa santificação. Isso não significa que o Reino está presente na forma como ele foi prometido, mas nós de antemão experimentamos essas coisas relacionadas ao Reino.
a Sim. salvação, nós vivemos a justiça, nós proclamamos o reino, e nós estamos por meio da proclamação do evangelho, tirando pessoas do reino de Satanás e trazendo para o reino da luz, que é a linguagem que Colossenses 1 e Sim. 13 utiliza. Existe Uhum. essa ideia de saquear o reino de Satanás. As pessoas Uhum. estão debaixo do poder do maligno e nós estamos proclamando o evangelho de reino para que pessoas saiam de debaixo do jugo desse Senhor e se subjuguem ao jugo do Senhor Jesus Cristo. Então, Uhum. existe a relação da igreja com o reino nesse sentido, no Uhum. sentido preliminar, no sentido que é um sentido importante de preparação para a vinda de fato do reino em toda a sua dimensão que ele é profetizado no Antigo Testamento. Eu também gosto de ver a, a igreja como uma espécie de, talvez, vou reformular aqui, quando Jesus ele vem, como israelita ideal, era esperado que um israelita ideal fosse bênção para todos os povos, para as nações. Exatamente. Então, de alguma maneira, esse cumprimento ele começa, né? E a igreja ela antecipa aquelas promessas, por assim dizer, dentro desse contexto de expectativa das nações. Porque precisa lembrar lá para a teologia de Gênesis. Quando é que Abraão aparece? Abraão aparece na tratativa de Deus com as nações. Então, Deus trata com Adão e Eva, como representantes Uhum, das nações, das famílias da terra, e eles se rebelam. Depois, a rebelação, ó, a rebelião, ela é crescente. Deus, então, reinicia com Noé, né? E depois de Noé, como se fosse ali uma segunda chance, terceira chance, você tem Babel. Então, é depois de uhum, Babel, dessas três fracassos das famílias da terra, que Deus escolhe Abraão, não em detrimento das famílias da terra, mas para as uhum, famílias da terra. E aí a igreja, ela aparece dentro do estabelecimento do reino, por assim dizer, dentro desse contexto. Dentro do contexto de que um israelita, ele é bênção para todos os povos. E essa é a teologia de Gálatas, capítulo 3. uhum, Entende? uhum, O que Paulo vai construir na teologia de Gálatas ali é trabalhando. Olha, veja, Jesus, ele é o israelita ideal que abençoa todos os povos. Então, esse é o fundamento, para você que está nos assistindo, talvez é um pouco perdido com isso, que nos conecta para aquilo que o Diego falou. A igreja participa do reino, né? Mas ela não é o estabelecimento final desse reino. Entende? uhum. Qual foi a palavra que tu usou, Diego? Inserção, tu usou um termozinho que eu acho que eu gostei muito. Tu lembra? Lembro não, foi um momento de brilhantismo não intencional. O brilhantismo passivo foi culposo. Tá bom. Então o pessoal fica responsável, Diego, por voltar na tua explicação e da minha fala e eles vão descobrir o que é. Mas Aham, a ideia é. de como a igreja participe, ela entra nesse reino aí por meio desses textos, dessa expectativa também que tinham de Israel ser bênção para as nações. O autor aos Hebreus, ele vai falar, vai tirar essa ideia da nossa cabeça de que a igreja, o que nós estamos vendo agora, é o cumprimento do propósito, do reino na igreja. Ele diz assim, no versículo 8: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, né? Vemos, Uhum, todavia, aquele que por um pouco tendo sido feito, por causa do sofrimento da sua morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. A gente vê Jesus Cristo tendo recebido a autoridade, como ele declara em Mateus 28, mas o exercício disso não está acontecendo, o exercício pleno dessa autoridade não está acontecendo agora na igreja. Agora, Mateus, uma passagem que é muito citada em relação à questão da relação é, da igreja com o reino, da igreja com a nação de Israel, uhum. primeiro Pedro capítulo 2 versículo 9, Sim, legal. que vai, que é usado como justificativo de, não, tá vendo como o propósito de Deus para a nação de Israel agora é substituído pela igreja, e a igreja toma o lugar da nação de Israel, Uhum, e agora o reino toma tem uma nova dimensão, que não é essa dimensão física que foi prometida, mas uma dimensão espiritual, é uma elevação do conceito de reino. E aí, eu até leio muito livro, assim, tipo,
os israelitas, os judeus tinham uma expectativa errada a respeito de Deus, eles estavam esperando um E Jesus reino corrigiu, né? físico, e Jesus corrigiu essa expectativa. Não, Jesus não corrigiu essa expectativa. Ele afirma essa expectativa em Atos capítulo 1, versículo 8, mas, mas eles existe um aspecto espiritual do reino do qual a igreja participa no momento, e aí 1 Pedro 2,9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, onde é que vem essa linguagem aqui? Essa linguagem vem de Êxodo capítulo 19. Raça Uhum, eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, essa é a linguagem que Deus chama a nação de Israel para ser, em meio às nações, como a mediadora da glória de Deus para as nações. Então, Deus usa essa linguagem. Aí o raciocínio geralmente vai assim, ó, essa linguagem era usada para Israel e agora é usada para a igreja. Então uhum, significa que a igreja substitui Israel. Esse é o silogismo que é utilizado. No entanto, o que a gente tem aqui não é uma linguagem de substituição, é uma linguagem de ampliação não é uma substituição de Israel como povo de Deus, mas uma ampliação do conceito de povo de Deus, que agora inclui a igreja. Então, uhum, não é sai Israel, entra a igreja. O conceito de povo de Deus é expandido e agora inclui a igreja como sendo algo distinto de Israel, mas cumprindo a mesma função para a qual Deus designou a nação de Israel de ser aquele proclamador das virtudes de Deus, que uhum. chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o conceito de povo de Deus aqui não é, tirar Substituindo. Israel, coloca a Uhum, igreja, mas expande o conceito de povo de Deus, que agora inclui tanto Israel quanto a igreja. Nessa era especificamente que nós estamos, a igreja sendo aquela que carrega essas virtudes, que proclama essas virtudes da parte de Deus. Se a gente fosse usar essa lógica, por exemplo, se a linguagem é usada para outra coisa que não é os judeus, então a substituição, a gente tem um problema, por exemplo, em Isaías capítulo 19, quando fala do reino futuro. Eu tenho um aqui aberto aqui, mas diz assim: naquele dia, aí falando sobre o fim de todas as coisas, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma uhum. bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, Meu a povo. Síria, obra das minhas mãos, Israel é minha herança. O que é que está acontecendo aqui? Egito se tornou Israel? A Síria se tornou Israel? Não. Egito e a Síria foram incluídos no Incluídos. povo de Deus, mas eles não se transformaram em Israel. Eles são povo de Deus ao lado de Israel. Assim como a igreja é povo de Deus ao lado de Israel, nesse sentido, no sentido da sua função de mediador do evangelho para as nações, do evangelho do reino para as Muito legal. nações. Inclusive, esse texto, naquela semana dos ataques, aquela primeira semana dos ataques, acho que foi em começo de outubro, né, Diego? 7 de outubro, né, 7 de de outubro, 7 de outubro. 2023. Isso, de 2023. Esse foi um texto que eu voltei para ler e ansiando a expectativa de que, de fato, a guerra se acabasse. E aí, acho que bem legal, comentando um pouco sobre isso, é que a expectativa da profecia de Isaías não é uma destruição da Síria e do Egito, né? Dos inimigos de Uhum, Israel, mas é sim. uma conversão deles e Sim. uma inclinação para eles verem a loucura que é se rebelar contra ao povo de Deus e contra o próprio Senhor. Mas o ponto é lembrar que quando Deus trata de meu povo, ele não está substituindo, né? E acho que uma coisa Uhum, também que talvez fica bem claro, para talvez o texto. Quando a gente diz assim bem claro, eu vou até corrigir aqui, né? Eu entendo que pessoas bem honestas e com a uhum, hermenêutica fiel e tudo vão ler o mesmo texto que para mim é bem claro e vão chegar
conclusões distintas da minha. Quando a gente diz bem claro, a gente quer simplesmente usar aqui uma figura de linguagem e um texto que ele pode ser interpretado objetivamente, que é Romanos capítulo 9, 10 e 11, que Uhum, talvez seja talvez um dos principais marcadores do Novo Testamento, que essa distinção entre Igreja e Israel, ela existe, certo? Paulo usa ali a distinção, e ele está falando de Israel. Há pelo menos quatro possibilidades de entender a palavra Israel ali, mas mas não é o nosso ponto. Talvez a gente poderia fazer um episódio, talvez depois analisando aquele texto mais profundamente. Mas quando você vai para Romanos 11, 25, os termos e a interpretação, ele fala a entrada da plenitude dos gentios e assim todo Israel será salvo. É uma clara distinção que existe. Ali, se qualquer outra maneira de interpretar Israel dentro daquele texto de Romanos, capítulo 11, verso 26, você vai ter sérios problemas interpretativos. uhum, Entende? Porque sim, se agora não existe mais distinção entre judeu e Israel, entre gentil e israelita, se todo mundo agora é povo de Deus, nesse aspecto é apenas um único povo, por que que Paulo faz aquela afirmação, entende? uhum. Ah, ah, então, acho que esse texto é um texto que a gente poderia explorar um pouquinho ele dentro dessa relação aí, Diego. Qual? O de Romanos? De Romanos 11, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente poderia colocar aí é que ah, o que Paulo está fazendo, ele tem um dilema de judeus e gentios dentro de uma igreja que estão tendo uma espécie de problemas aí. E aí ele Sim. começa falando de judeus, lá no capítulo 1, verso 16, mas quando chega no capítulo 9, é claro que ele está falando de toda a nação. Entende? E ele está Uhum, sim. reconhecendo a nação como uma nação que está contrária. Até o termo eu escolhi Jacó e aborreci Esaú. Quando você volta lá para Malaquias, que é o texto que ele está usando, faz mais referência à nação como um todo, e não como indivíduos, né? São aquele que a gente chama de solidariedade corporativa. Então ele vai desenvolvendo o argumento dele, falando sobre essa rejeição, falando sobre essa necessidade. E aí eu tendo a ver como o clímax do argumento dele, a porção que está do 25 ao 32, antes da doxologia lá. Que ele está dizendo, ó, gente, qual é o resumo disso tudo? Não ignorem esse mistério. Que mistério? O Uhum, endurecimento veio à nação, a sim, nação de Israel. Até quando sim. esse endurecimento? Até que haja a entrada da plenitude dos gentios. Quando acontecer isso, todo Israel será salvo. O libertador virá de Sião. E aí a gente precisa considerar o uso do antigo no novo. Por quê? Porque o libertador de Sião, que vem de Sião, retoma Isaías 49, que é um contexto de linguagem de aliança. Né? Então, o pessoal, vocês fazem o samba do crioulo, vocês estão querendo fazer o samba do crioulo. Não, a gente está tentando conectar o texto dentro das categorias que ele foi pensado. Então, pensa, Paulo cita Isaías 49, é um texto de aliança. Esse texto de aliança conecta com Jeremias 31, conecta com Ezequiel, conecta com Joel. E quando você chega na profecia de Ezequiel, é claro que essa restauração é uma restauração nacional. Entende? É Uhum, uma, é uma restauração nacional. Então, aí ele fala, quanto ao evangelho, eles são inimigos de Deus. Paulo está aqui sendo condescendente com o pecado de Israel de rejeitar o Messias. Mas ele está dizendo, quanto aos patriarcas, retomando mais uma vez a ideia das alianças, uhum. né? Eles são amados por causa dos patriarcas. Entende? Então, essa distinção, ela é clara. E essa restauração o estabelecimento do reino por meio de Israel, fica claro, na mente de Paulo, fica claro em Romanos, por conta de todo o contexto que ele usa do Antigo Testamento. Seja a citação de Malaquias, seja a citação de Isaías, seja a citação de tantos outros textos que ele usa para fazer o seu ponto ali em Romanos capítulo 9, 10 e 11. E se a gente quer enxergar, de certa forma, a igreja como sendo, sendo referido na linguagem de Israel, a gente precisa ser consistente com tudo que Paulo está dizendo a respeito de Israel. Paulo não está falando de Israel apenas em termos salvíficos. Ele diz, veio o endurecimento em parte a Israel. Então, Israel aqui significa a igreja também. Uhum, Você precisa, a sua hermenêutica precisa ser consistente. Então, você não pode querer
aplicar a linguagem de Israel apenas aos aspectos negativos daquilo que Paulo está falando, e a linguagem de Israel para os aspectos positivos, salvíficos, como sendo aplicados para a igreja. Então, há necessidade de consistência aqui, que muitas vezes ela é deixada de lado, porque quando a teologia ela toma precedência sobre a hermenêutica, sobre a interpretação do texto. Então, eu quero impor a minha teologia no texto, ignorando o contexto de que Paulo está citando, Perfeito. o contexto imediato de uso da palavra, também o contexto mais amplo daquilo que ele está citando. E se a gente também volta para o início dessa sessão, do capítulo 9, ele fala no versículo 4, são israelitas. Pertence-lhes, e aí ele usa o tempo presente aqui, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles também descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Então, o tempo presente é utilizado aqui para todas essas realidades, Uhum, da aliança, da adoção, das promessas, tudo isso é utilizado, isso ainda pertence à nação de Israel. Nossa função como igreja no momento presente é de exercer ciúmes sobre Israel, no sentido de que aquilo que nós estamos aproveitando de forma preliminar a respeito do reino, eles deveriam estar aproveitando também. E uhum, isso também é parte do propósito de Deus para a nação de Israel. Deus está uhum, fazendo com que eles tenham ciúmes de nós estarmos experimentando tudo isso, para que eles venham finalmente a reconhecer aquilo que eles perderam ao não reconhecerem Jesus como uhum, Messias. E aí, e isso não é algo definitivo. Veio o endurecimento em parte a Israel até que, até que se complete. Então, nós temos uma função agora em relação ao reino de Deus e anunciar essas boas novas, de viver aquilo que é próprio aos cidadãos do reino. uhum, Mas isso tem um objetivo também em relação à própria nação de Israel, até que é algo temporário, é algo que vai ter uma culminação quando essa plenitude dos gentios vier, Israel será salva, Israel como nação, mesmo Israel a quem pertence a adoção, as promessas, o culto, ele reconhecerá o seu Messias numa salvação, não apenas numa salvação, mas também numa restauração uhum, nacional da nação de Israel. Então, é um uhum. ponto que Romanos 11, 9 a 11 traz de forma muito clara. Acho que outra coisa também interessante, que até outra que a gente mencionou, é o próprio texto de Atos 1:8, Uhum, 1:6, melhor dizendo, né? Não tinha, na minha cabeça, assim, a ocasião melhor para Jesus explicar para os discípulos que ele substituiu Israel uhum, e ele está pensando o reino, ele mudou a natureza do reino. Vou dizer uhum, assim, não só substituiu Israel, mas mudou a natureza do reino, do que aquela passagem. Ele já havia a, a, ressuscitado, certo? Ele estava no seu último momento com os discípulos, e aquela talvez seria a última instrução dele para os discípulos ah, face a face. Ele poderia 40 simplesmente dizer dias, 40 dias ensinando sobre o reino. sobre o reino, né? E ele poderia dizer assim, não, gente, vocês ainda não entenderam, o meu reino não é daqui. Né? Essa coisa que eu falei ali para o pessoal no Antigo Testamento e tudo, os pais de vocês, aquilo ali foi só porque eu não podia explicar para eles de modo mais como as coisas de fato são. Eu só poderia, era uma linguagem de adequação, entende? Mas agora, de fato, vocês já entenderam, já ressuscitei, vocês viram agora, o nosso reino é espiritual. Mas ele não, ele reafirma, ele não só não substitui a natureza, como ele reafirma que o reino vai vir conforme as expectativas dos discípulos, entende? Então ele diz, ó, Uhum. não vos compete tempos ou épocas. Ou seja, ele não. A correção dele não é da natureza, mas é do É estabelecimento do temporal. tempo, é temporal. Aham, Entende? Então, e para uhum, mim, acho que eu tive esse dilema na minha vida, mas esse e Romanos foram os dois textos que mais me ajudou a perceber
a natureza do reino como de fato cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Essa. Perfeito. É, e, é, eu acho que a gente pode concluir esse episódio aqui. Eu acho que com essa citação de pessoas que talvez não concordem com a gente em relação a Israel com a igreja, mas que Legal. é algo prático, mas que é algo que se encaixa bem naquilo que a gente está fazendo. Craig Bartholomew e o Michael Gorin, no livro O Drama das Escrituras, eles escrevem a respeito da relação da igreja com o reino, e a gente pode subscrever aquilo que eles falam aqui a respeito da relação da igreja com esse reino. Eles dizem assim: na sua morte, Jesus conquistou o pecado, na sua ressurreição, Jesus inaugurou uma nova era de salvação e restauração. O banquete do reino está pronto para ser desfrutado, mas ainda não começou. Primeiramente, mais pessoas precisam ser reunidas à mesa do banquete, para que possam degustar o poder renovador da era vindoura. Esse tempo intermediário, depois da primeira vinda de Jesus e antes de ele vir novamente, é um tempo de missão para o Cristo exaltado, o Espírito e a Igreja. Então é isso que é assim que nós participamos do plano do reino, num reino que ainda não chegou na sua plenitude. Nós estamos Legal. convidando pessoas para o banquete. E hoje eu recebi uma notícia que vai de encontro a essa ideia de que a igreja é o reino de Deus. No momento presente, que Jesus Cristo está reinando sobre a igreja e que isso é a expressão do reino. No Congo, hoje eu recebi a notícia de que 70 cristãos protestantes foram encontrados decapitados e amarrados dentro da igreja. Foram mortos, decapitados por terroristas associados com o Estado Islâmico. Então, isso não me parece em nada com a figura do reino de Cristo presente que nos é apresentado no livro de Zacarias, no livro de Apocalipse, de um reino de justiça, no qual ele Nos tem o Salmos, poder, né? nos Salmos. Então, é esse o reino que Jesus Cristo está reinando agora. Eu acho que não é isso que o autor aos Hebreus diz. Agora, no entanto, não vemos todas as coisas debaixo dos seus pés. Vai haver um dia em que Jesus Cristo irá reinar dessa terra, a partir dessa terra, sobre essa terra, com cetro de ferro sobre as nações. Inclusive, contendo pessoas ainda rebeldes Descrentes. contra o seu reino, mas mesmo assim vai ser um reino de justiça por causa Uhum. da presença física de Jesus Cristo aqui na terra. E isso não é o que nós vemos acontecendo agora. Então, foi um fato que me entristeceu muito que mostra para a realidade de que isto aqui ainda não é o reino. Nós estamos anunciando um reino que há de vir. E é por Uhum. isso que nós oramos a oração que Jesus ensinou no Pai Nosso. Venha o Uhum. teu reino. Legal. Então, e seja feita a tua vontade. A vontade de Jesus Cristo, a vontade do Pai, não é completamente feita ainda na terra, assim como ela é no céu, porque o reino ainda não vem. Nós estamos orando para que o reino venha, nós estamos anunciando a vinda desse reino para que mais pessoas se acheguem a esse reino e que saiam do reino das trevas e entrem para o reino da luz. Então, acho Uhum. perfeita essa citação aqui do Michael Green. Aquilo que nós temos hoje, o tempo que nós temos hoje como igreja é um tempo de missão para o Cristo exaltado, para o Espírito e para a sua igreja. E um outro toque pastoral em torno disso reside nas esperanças do nosso coração, né? A, a gente lida aí com essa dinâmica do mundo caído, né? Os cristãos sendo perseguidos, essa notícia aí dos pastores no Congo, mas tantos outros dilemas que nós somos expostos a cada dia, e a gente sempre tem o vício, eu diria, de construir no nosso coração expectativas falsas, né? É. Na época da calamidade, alguns colocavam expectativa na vacina e coisas nesse sentido. Eu não quero entrar aqui nem tanto no mérito disso, mas
com os dilemas atualmente aqui no Brasil hoje a gente está com uma situação econômica que é bem complicada, entende? E nesse atual momento que a gente grava tem até um meme do preço do café e Hum, tudo. Mas e às vezes eu vejo alguns cristãos nutrindo a esperança de que talvez se esse governo cair e outros se levantar, nós viveremos uma vida melhor. E de fato, eu acredito que em certa medida pode até melhorar, mas esperança, do ponto de vista de descanso da alma, só existe um governante que vai trazer isso para a gente e é o Messias. E ele não vai ser eleito mediante a votos, ele vai ser um monarca que vai reinar no trono que é dele de direito, porque ele tanto recebeu a autoridade do Criador do mundo, como ele é o meu pelo qual as coisas foram criadas e sustentadas. E esse monarca é um monarca bom, entende? E ele vai estabelecer a ordem que foi quebrada pelo pecado e todas as coisas vão estar no devido lugar. Então, a nossa fonte de esperança deve também ser ajustada para essa coisa, para que a gente não vire clientes frustrados com as pequenas e efêmeras soluções que nós somos expostos nesse lado da experiência. Então, por um lado, a gente tem a missão, que de uma perspectiva mais externa, como o pastor Diego colocou para a gente, mas de uma perspectiva mais interna, a gente tem a esperança da vinda do reino, né? E talvez você que está nos assistindo agora pode lembrar da oração do Pai Nosso, não mais como uma repetição, como uma reza, mas como uma uhum, expectativa mesmo. Venha o teu reino, Senhor. Que o teu reino venha, que o Senhor venha, o cavaleiro do cavalo branco percorra a terra, prenda Satanás, sente no trono que é dele de direito, pise no Monte das Oliveiras e estabeleça então o seu reino reinando a partir do trono de Davi para a bênção dos povos. Isso é um. Se é. você que está nos assistindo não se consola, não tem essa esperança com isso, eu não sei mais como lhe consolar, não. A forma de governo perfeita que a gente está esperando não é democracia, viu? Democracia. É a ditadura de Jesus. Ditadura de Jesus. Ditadura de Jesus. Cara, É, isso às vezes para algumas pessoas é maluquice. Mas é. o Senhor, o problema não são os modelos, o problema são os homens caídos que exercem, né? Tu usa uma E, palavra melhor. Monarquia é melhor do que ditadura, mas... mas é sentido, né? É com Então, cetro de ferro. Ele vai teto reinar de com cetro ferro. de ferro. Teto de ferro. Então, nesse aspecto. E essa é a razão pela qual, por exemplo, Leão e Cordeiro vão brincar juntos, né? Porque vai ter Uhum. alguém que bota moral, entende? Vai ter um rei sentado no trono, um líder mesmo, né? Nesse aspecto, então, é uma coisa legal. Acho que a gente fica por aqui. Nosso É. muito obrigado para você que tem nos acompanhado, que tem nos assistido, que tem participado, interagindo conosco, nos comentários. É muito legal saber que vocês estão aí com a gente. E esperem mais, porque nós estamos apenas começando as atividades do podcast Pretexto. Não é não, Pastor Diego? E se você chegou até aqui, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar nesse vídeo para que o YouTube entenda que isso é importante para você, e não só para você, mas para outras pessoas também. Porque de fato a mensagem que nós temos é importante. Não porque é nossa, mas porque é a mensagem do Reino de Cristo que ele nos entregou. Então, ajude a difundir essa mensagem um pouco mais. É isso aí. Valeu, pessoal, e tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.